Tendo isso em mente, vamos aqui entender como esses esquecimentos estão funcionando nos dizeres do pré-construído e nos dizeres do Donald Trump. Olha só aqui. Ele diz assim, que esses bandidos are dishonoring the memory of George Floyd. Esses bandidos estão desonrando a memória de George Floyd. And I won't let that happen. E eu não vou deixar isso acontecer. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the military is with him all the way. Então ele já disse que conversou com o governador Tim Walz e disse a ele que os militares, né, estão com ele já a caminho. Any difficult and we will assume control, but when the looting starts, the shooting starts. Thank you. Aí ele vai dizer, diferente, né? Em qualquer das dificuldades, nós assumiremos o controle. Mas, quando os saques começam, os tiros começam. Obrigado. Então a gente tem esses dizeres aí, que vai culminar nesses esquecimentos. Bom, nós temos aqui uma sequência do jornal Washington Post, quando a jornalista pergunta para ele, How would you know that phrase and not know? Como você sabia dessa frase e não sabia que ela tinha uma carga histórica racista? Aí ele vai dizer, bem, eu ouvi essa frase por um bom tempo. Na outra sequência ele vai dizer, eu não sei de onde ela veio e não sei de onde ela se originou. Mas eu escutei isso por um bom tempo. E muitas outras pessoas também escutaram. E, bem, eu não sei. Eu também escutei quando ele dizia I've also heard for many other places. Ele escutou isso em outros lugares também. E ele dá a sequência aqui dizendo, eu não sei onde ela se originou, e eu não sei de onde ela veio, mas ela veio a calhar. Ele nem sequer se arrependeu das palavras que ele disse. Bom, dito isso, entendemos agora o funcionamento dos esquecimentos número 1 e número 2, ou número 2 e número 1. Entendemos que o sujeito ele não é a origem daquilo que ele fala. E as palavras, elas podem ser ditas de outro modo, sim. E elas têm sentidos diferentes em contextos diferentes. Bom, tendo isso em mente, vamos passar para a análise em si dos dizeres de Donald Trump. Quando ele diz, quando os saques começam, os tiros começam, aqui nós estamos lidando com uma instabilização, um processo parafrástico, que carrega que toda ação ilícita deve ser confrontada com uma reação extremamente violenta, e não teremos tolerância com negros e com brancos que protegem negros. Nós temos esse processo parafrástico estabilizando esses dizeres, mas em contrapartida, também temos os processos polissêmicos que modificam através de todo o contexto, nessa tensão, ele vai modificar algumas questões aí. Os deslocamentos acontecem mesmo sendo uma vulgata parafrástica, em uma recursividade discursiva, ou seja, as mesmas palavras em condições de produção semelhante. O acontecimento discursivo não aponta para os assassinatos de negros em 1967, mas para justificar a truculência das ações policiais geradas por protestos nos Estados Unidos. Bom, e aí nós temos os processamentos metafóricos aqui, que vai mudar mais ainda. O deslocamento de sentido ocorre por um processamento metafórico, nesse caso a metáfora do vandalismo, ou seja, tá lá, os manifestantes estão pacíficos e vocês viram que alguns policiais quebrando as vidraças para dizer que eram os manifestantes. Então, é a metáfora do vandalismo. Ele quer produzir a metáfora do vandalismo, ou seja, pessoas que vão às ruas sempre causam tumulto, destruição de patrimônio público. Então esse é o sentido que está engendrado naqueles dizeres. Nesse sentido, há um deslocamento crucial nos dizeres. Quando os saques começam, os tiros começam. O núcleo do sintagma nominal, saques, no acontecimento discursivo de 67, apontava para supostas investidas da comunidade negra em estabelecimentos comerciais, em comemorações natalinas, justificando assim a violência.
Já no acontecimento discursivo de 2020, o referido léxico perde sua referência, ou sua referencialidade. Os negros, os supostos saqueadores, passam a designar o povo que sai às ruas para protestar contra o assassinato de George Floyd. Olha a discrepância aí, justificando dessa forma o uso da força nacional. Bom, então nós percebemos aí um deslocamento incrível nos dizeres de Donald Trump. Não são os mesmos dizeres. E nós, nas nossas considerações, nós podemos dizer o seguinte: desta forma, percebemos que os pré-construídos, ao retornarem no campo da formulação, carregam consigo os efeitos de anterioridade, ou seja, o que remete a uma construção anterior, sustentada e estabilizada ali na regulação das memórias discursivas, e exterior, mas sempre independente, em oposição ao que é construído pelo enunciado. Em outras palavras, o enunciado de Donald Trump consegue sustentar algumas memórias discursivas ali, mas que ao mesmo tempo, por seu turno, existem algumas desestabilizações que faz com que os dizeres sejam outros. A acontecimentalização do racismo, pressuposto e subentendido nos dizeres de Hadley em 67 e, consequentemente, sua atualização no Twitter de Donald Trump, é o que lhe permitiu ganhar importância em 2020, justamente por aquilo que o retorno dos sentidos no pré-construído, quando os saques começam, os tiros começam, produz: a violência indiscriminada, a impunidade e, sobretudo, o retorno à indignação por parte da sociedade. Então percebemos aí, galera, que os dizeres de Donald Trump, quando os saques começam, os tiros começam, teve uma maior repercussão, esse pré-construído teve uma maior repercussão na sociedade, porque ele retorna a dizeres racistas, ele retorna a dizeres que, em um determinado momento, inflamou a sociedade em um acontecimento e que agora se torna pior, porque o acontecimento é outro. Então, espero ter ajudado vocês nessa longa caminhada aí e até mais!